Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. E o time goiano estará hoje em campo contra o Corinthians, em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Este jogo às 21 horas e 30 minutos, lá na Arena do Corinthians. Eu vou comentar essa partida pela rádio Bandeirantes 820 AM. Bem, essa partida tem uma característica parecida para os dois clubes. Ela serve, e é um jogo atrasado, né, para ambos, ela serve para distanciá-los da zona do rebaixamento. Independente de quem vencer, vai conseguir fazer este movimento. O Atlético é 13º com 13 pontos, o Corinthians é 15º com 12. Na zona do rebaixamento, os dois primeiros times da zona do rebaixamento, o Bragantino e o Botafogo, têm 11 pontos, então estão muito próximos, né? Então uma vitória, tanto para o Corinthians como para o Atlético, ela significa distanciar-se desta zona perigosa e ter um pouco mais de tranquilidade para as próximas partidas dentro da competição nacional. Vou trazer aqui para vocês também números, um retrospecto entre os dois clubes lá do futebol de Goiás. Até o momento, 10 partidas, né, entre as duas equipes, são 3 vitórias do Atlético, 6 vitórias do Corinthians e um empate. Então o Corinthians tem uma vantagem no duelo, mas o Atlético já conseguiu vitórias importantes sobre a equipe paulista ao longo da história. Vamos ver qual deve ser o Atlético para hoje. O técnico Wagner Mancini vai contar com os retornos daqueles jogadores que não enfrentaram o Botafogo, foram poupados por conta de desgaste físico. Lateral direito Dudu, zagueiro Éder, lateral esquerdo Nicolas, o meia Chico e o extremo esquerdo Ferrarez. A tendência é que todos eles sejam titulares no jogo de hoje. Quem também deve pintar na equipe rubro-negra é o atacante Zé Roberto, que foi contratado no transcorrer da última semana e deve fazer a sua estreia como titular no comando de ataque rubro-negro. A única dúvida do técnico Wagner Mancini é no atacante pela direita, Mateuzinho ou Yuri. Pode ser que o Matheus Vargas entre no meio com o Chico sendo deslocado para o lado, mas essa probabilidade é menor do que essa disputa entre o Mateuzinho e o Yuri. Vamos ver aqui também o Corinthians. Você pode até conferir aí no alto do vídeo um link para o Quem São Eles, que eu gravei com o repórter Rafael Esgriles, lá da Rádio Tropical de São Paulo, sobre a equipe paulista. O Corinthians não tem o Fagner, suspenso com o 3º cartão amarelo. O provável time para hoje: Cássio, Michel, Gil, Danilo Avelar, Lucas Piton. Xavier e Rony são 2 garotos da base que estão sendo bancados no time principal pelo técnico Diego Coelho, que também é o treinador da base do Corinthians. Otero, Luan ou Matheus Vital, Everaldo ou Léo Natel, e lá na frente o Jô. O Casares, que foi contratado junto ao Atlético Mineiro e já está regularizado, deve ficar no banco de reservas. Esse time do Corinthians é um time que sofre com identidade. É uma equipe que ainda não tem uma cara. Sofreu muito até agora em 2020, fez um Campeonato Paulista na sua primeira parte muito fraco, mas depois da pandemia conseguiu se recuperar e até chegar à decisão contra o Palmeiras, mas faz também um Campeonato Brasileiro fraco. Campanha fraca quando era comandado pelo Thiago Nunes, e a campanha segue fraca no comando do Diego, que já esteve à frente da equipe em 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas, aproveitamento de apenas 33%. Então a equipe aí de Parque São Jorge, com muitas dúvidas, muitos jogadores com futebol questionável. Por exemplo, Luan e Matheus Vital brigam por posição, são 2 jogadores de desempenho fraco até agora, até penso que daqui a pouco o Casares vai ganhar essa posição. Everaldo e Léo Natel, outros 2 jogadores que seguem devendo. O Michel na lateral direita, que vai substituir o Fagner hoje, um jogador muito questionado. Então o Corinthians é um elenco que paira sobre ele uma dúvida quase que constante.
E o Atlético, né? O que é que o Atlético pode fazer diante disso? Penso que o jogo é muito interessante para o Atlético. O Atlético deve ter neste jogo os espaços que ele gosta, especialmente nas duas laterais. E essa lateral direita do Corinthians é muito interessante de se explorar. Penso que o Atlético deve soltar o seu time ali pelo lado esquerdo. O Atlético já tem um lado esquerdo que vem funcionando bem com Nicolas e Ferrarese. Imagino que o Wagner vai até insistir bastante nessas jogadas pelo lado esquerdo, tentando criar alguma coisa em cima do Michel. Então, o Atlético manter aquela sua postura de ter coragem para jogar com a bola, de agredir o adversário quando tiver a bola. Quando não tiver, evidentemente vai marcar forte, em alguns momentos tirar a saída de bola do Corinthians, mas eu tenho a perspectiva de um jogo muito interessante para o Atlético nesta noite lá na Arena do Corinthians. Evidentemente que jogando em casa o Corinthians é sempre um time perigoso, mas essa equipe do Corinthians não é uma equipe que põe medo. Não é um time que está num grau de organização como equipe, um grau de organização coletivo, e que também não tem estrelas, não tem jogadores que desequilibram a qualquer momento. Então, o Atlético tem sim condições de fazer um jogo parelho e sendo eficiente. Destaco essa palavra, ser eficiente, especialmente quando pintar as oportunidades. Eu penso que o Atlético pode trazer 3 pontos lá de São Paulo. O modelo de jogo do Atlético eu acho que já não surpreende. O Corinthians sabe como é que o Atlético joga, mas mesmo assim eu acho que manter este perfil de jogo do Atlético é a melhor estratégia para buscar um bom resultado em São Paulo nessa noite. Beleza, gente? E você, atleticano, deixe aí o seu comentário, as suas expectativas para o jogo, qual será o placar, daí o seu palpite. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Curta, compartilhe, comente os vídeos, assim você fortalece este espaço de debate do futebol goiano. Boa sorte à equipe goiana lá na Arena Neoquímica, e depois do jogo eu farei um vídeo com as minhas impressões do que foi esse Corinthians e Atlético em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos vocês e até a próxima.